como é que você pode ter bons resultados e ter o melhor investimento da sua vida com os imóveis de leilão. Arrematar um imóvel de leilão pode ser o melhor investimento da sua vida ou o seu pior prejuízo. E o que vai mudar esse resultado é se você seguir um passo a passo claro e souber o que você está fazendo. Se você souber como faz para arrematar um imóvel de leilão com total segurança. E é isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode ter bons resultados e ter o melhor investimento da sua vida com os imóveis de leilão. Bora! Mas antes, já aproveita, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like nesse vídeo e fala pra mim aqui nos comentários se você já arrematou um imóvel de leilão ou se você quer arrematar, mas tá com medo de errar. E agora sim, vamos pro nosso passo a passo. Aqui na CFI a gente faz assim, a gente pega e analisa os imóveis antes de mandar para os nossos investidores e depois a gente faz todo o processo de arrematação até a entrega das chaves, ou seja, até a hora que o investidor vai entrar pela primeira vez dentro do imóvel arrematado. Por isso que a gente já tem muita experiência e separamos agora para vocês um passo a passo, 6 passos que a gente toma aqui no escritório antes de arrematar um imóvel de leilão e que você também pode tomar na sua próxima arrematação. E vai fazer toda a diferença para você arrematar um imóvel de leilão com total segurança, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, o primeiro passo, antes de você arrematar um imóvel de leilão, é você entender o que você está querendo arrematar. Parece a mesma coisa para quem não é do âmbito jurídico ou para quem não é especialista nessa área, mas não é. Quando a gente fala, por exemplo, em direitos sobre um imóvel, a gente não está falando que você vai levar o imóvel em si, mas você vai levar a expectativa de entrar no imóvel. É praticamente como se você arrematasse um imóvel na planta, ou melhor, se você comprasse o imóvel na planta e aí tivesse a expectativa de entrar nesse imóvel que você comprou na planta. Só que, claro, existe o risco de você nunca ter acesso a ele por diversos fatores. Quando você arremata direitos de um imóvel, você também pode estar arrematando dívidas, você também pode estar arrematando o bem, né, a propriedade, mas não a possibilidade de estar entrando dentro dele. Então, você precisa entender que direitos sobre o imóvel é uma coisa e a arrematação de um imóvel é outra. E com certeza você vai querer arrematar um imóvel e não direitos sobre a propriedade. Mas calma, se você ficou confuso sobre esse assunto, que é um pouquinho denso mesmo e muito grande para colocar agora nesse vídeo, você pode deixar seus comentários aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de tentar te explicar da melhor forma possível nos comentários. Depois disso, a gente vai para o segundo passo, que é você fazer uma análise bem perita, bem com lupa mesmo, do edital. O edital é o coração da arrematação, só que não dá para você ficar só nele ou fixar apenas no que está dizendo nesse papel, né, nesse documento. Você precisa também se atentar a alguns detalhes. É claro que o edital traz coisas extremamente importantes e extremamente básicas que você precisa saber antes de você arrematar o bem, né? Como, por exemplo, o tamanho, qual é a propriedade, o endereço, enfim, várias questões, o lance mínimo, a avaliação que foi feita em relação ao mercado. Todas essas questões são importantes, mas você não pode ficar pensando que só a análise do edital basta. Você precisa ir além do edital. Tudo que tiver lá no edital, dê uma pesquisada por fora. Compare as informações do edital com as informações que estão na matrícula do imóvel. Também compare as informações que estão no edital com informações que podem estar no processo. Claro que aí seria muito interessante, muito mais, assim, confiável e aumentaria a segurança do seu negócio se você procurasse um advogado especialista no assunto para poder entender também o processo que está atrelado àquele bem que foi a leilão. Isso porque a maioria dos bens que vão a leilão tem um processo judicial por trás. Foram bens que foram retirados de alguém, né? A pessoa perdeu por algum motivo, e isso exige um processo judicial para que esse bem vá a leilão. Então, seria interessante você comparar dados do edital com dados em relação à matrícula e em relação ao processo judicial, que pode também estar lá dentro do edital. Para maiores dúvidas, ou se não tiver tão claro assim o edital, se você não conseguir entender alguma coisa dentro dele, você pode ligar para o leiloeiro que está disponibilizando aquele imóvel no site dele, na plataforma dele para arrematação. E falando em edital, o terceiro passo é você analisar a irmã gêmea ou a melhor amiga do edital, que é a matrícula. Então, você vai pegar a matrícula e vai dar uma lida para ver se existem penhoras, hipotecas, alienações fiduciárias dentro dessa matrícula. Muitas vezes o edital não vem falando isso, e por isso que analisar a matrícula e entender o que contém nela vai ser primordial para você fazer uma arrematação de sucesso, uma arrematação bem sucedida.
Na matrícula, você precisa ficar atento também se as dívidas que estão falando dentro dela, de hipoteca, alienação fiduciária, foram pagas, foram quitadas. Ou se o edital diz que não vai ficar para o arrematante. Caso contrário, se o edital não falar nada, pode ficar sim para você essas dívidas e às vezes vai custar a arrematação inteira. Ou pode até exceder o valor de mercado do imóvel que você está querendo arrematar. Depois da matrícula, você vai analisar se o imóvel está ocupado. Você vai perceber, se você ainda não começou a arrematar imóvel de leilão, ou se você já começou, que a maioria dos imóveis, tipo 90%, a vasta maioria, 90% dos imóveis de leilão, eles estão ocupados. Ou seja, tem gente que, em tese, está morando dentro desses bens, dentro desses imóveis. Isso não precisa ser para você ou significar para você um motivo de extrema preocupação. A ocupação dentro de um imóvel não significa que você vai demorar muito tempo para entrar nesse imóvel de leilão ou que você não vai conseguir ter a posse desse bem, nada disso. Então, não coloque isso como a pior das figuras, a pior das hipóteses na sua arrematação. Eu já tratei com vocês aqui de outros aspectos que sim podem levar a uma arrematação muito mal sucedida, mas a ocupação em si não precisa ser encarada como esse motivo. Você precisa entender quem está lá dentro daquele imóvel. Às vezes você consegue, né? Se o imóvel está ali na região onde você conhece, ou se o imóvel é perto de onde você mora, você consegue ver mais ou menos quem está dentro daquele imóvel, ligar para um síndico, falar com vizinhos, descobrir a pessoa que está ali dentro. E não necessariamente você vai precisar entrar com uma ação de emissão na posse, depois da arrematação, para entrar dentro do bem. Você pode arrematar e já tentar o contato com o ocupante daquele imóvel para ele sair desse bem amigavelmente. A vasta maioria das vezes, as pessoas preferem se retirar do imóvel do que passarem por situações vexatórias, como, por exemplo, a polícia ir lá e fazer a desocupação, retirar as coisas delas. Então, essa situação é muito vexatória e as pessoas contribuem, elas acabam cooperando com o arrematante e saem de maneira pacífica. Também não tenha medo dos imóveis estarem destruídos porque alguém estava lá dentro. Muito pelo contrário, na prática, as pessoas que estão morando dentro do bem, elas estão cuidando daquele bem. Então, quando o bem está vago há muito tempo, quando ele está vazio, ele fica naquele aspecto abandonado. E aí sim, você pode ter um pouquinho mais de prejuízo. Agora, quando o bem está ocupado, as pessoas normalmente que estão lá dentro estão cuidando dele, mas estão mantendo ele de uma forma bonita, de uma forma habitável. Então, esses aspectos você deve levar em consideração antes de arrematar o imóvel de leilão. Quinto passo, e você já percebeu que a gente está falando sobre coisas para fazer antes de arrematar o imóvel de leilão, porque o segredo de uma arrematação lucrativa e segura é antes da arrematação acontecer. Depois que a arrematação acontecer, aí é outra história, e você normalmente arca com as consequências daquilo que você fez anteriormente. Consequências boas ou consequências ruins. Então, o nosso quinto passo é você colocar na ponta do lápis qual vai ser o lance máximo que você vai dar no imóvel de leilão. As pessoas, quando estão numa disputa, normalmente, né, elas costumam se empenhar, elas costumam levar aquilo à flor da pele e acabam agindo pela emoção. Então, muitas pessoas acabam arrematando o imóvel de leilão na disputa, né, dos lances, às vezes bem perto do valor de mercado ou acima do valor de mercado. Isso indica que elas agiram com a emoção e não com a razão. Elas não estavam tão bem preparadas assim, e por isso que elas arremataram o imóvel com baixa vantagem de lucro. Para que isso não aconteça com você, você vai colocar na ponta do lápis qual vai ser seu lance máximo. E para descobrir qual vai ser seu lance máximo e onde vai ser o seu limite de lance, onde você vai, depois dali você não vai mais e vai esperar uma próxima oportunidade para arrematar, você precisa colocar que, além do valor mínimo da arrematação, você tem advogados para pagar, você tem 5% de leiloeiro, você tem em torno de 2% de ITBI, né, que é o imposto que você tem que pagar depois da arrematação. Você também tem que tirar uma porcentagem, por exemplo, 2 a 5%, com base no valor da arrematação, para pequenos consertos dentro do imóvel. Então, você também tem que levar em consideração isso. Você precisa também colocar na ponta do lápis que talvez você vai precisar, talvez não, você vai precisar pagar cartório. Não é muito dinheiro, mas em torno ali de 2, 3 mil reais, em média, que vai ficar para fazer o registro do imóvel e, enfim, passar para o seu nome. Então, essas questões você precisa colocar na ponta do lápis. E depois você vai chegar na estimativa do seu lance máximo. E com ele em mente, você vai até ali e aí você não tem a possibilidade de agir com emoção e se descapitalizar.
E por fim, o último passo, você vai ver aqui na internet e, enfim, né, no YouTube, em vários canais, que é possível sim você arrematar um imóvel de leilão sem precisar de um advogado. Nem sempre você vai precisar ter uma assessoria jurídica para você arrematar um imóvel de leilão. E você com certeza já viu diversos cursos que você pode comprar e vão te ensinar a fazer isso passo a passo, do começo ao final, enfim. Mas seria interessante se você não se arriscasse tanto. A gente tem que lembrar que, de qualquer forma, apesar do leilão ser um investimento tão seguro e, na nossa opinião, o mais seguro que existe, porque, na pior das hipóteses, você recebe o seu dinheiro de volta e, né, que investimento que te devolve o dinheiro de volta corrigido, né, monetariamente. Então, apesar do leilão você ter toda essa segurança em si, por conta da lei, você precisa aumentar a segurança para que ele seja realmente uma boa experiência e um bom negócio para o seu bolso. Por isso que contratar uma assessoria jurídica vai fazer a diferença aí, porque ela vai te garantir a segurança jurídica de você fazer um bom negócio. Você está assumindo menos riscos, você está assumindo menos prejuízo. Às vezes, investir também em diminuir os riscos é a melhor maneira de você ter sucesso na arrematação. Então, você viu que arrematar imóvel de leilão, apesar de ter segurança, precisa ter estratégia e você precisa entender bem do que você está fazendo. Afinal das contas, você está colocando a mão no seu bolso e o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, você aprendeu que para isso, para você ter sucesso, você pode seguir esses 6 passos que eu te dei, que a gente faz aqui na CFI, e você com certeza vai aumentar muito mais as chances de você fazer um bom negócio. Se você ainda está se sentindo inseguro ou se você não sabe se esse é o tipo de investimento para você mesmo, que tal você então marcar uma reunião com a equipe da CFI? Aqui na CFI, a gente analisa o imóvel antes de você arrematar, a gente faz todo esse processo antes da arrematação e a gente cuida de tudo para que você tenha a maior segurança jurídica e a maior também possibilidade de lucrar com esse tipo de investimento. Então, antes da arrematação e depois da arrematação. Antes de você dar o seu primeiro lance até a entrega das chaves, a gente cuida de tudo para você. Mesmo que você não entenda nada sobre esse assunto, a gente vai cuidar de procurar o imóvel ideal, de fazer uma análise financeira, de trazer para você tudo aquilo que é necessário para arrematar. A gente consegue também a carta de crédito. Então, tudo isso a gente cuida aqui na CFI para os nossos investidores. Eu vou deixar aqui, aliás, na descrição desse vídeo, o nosso site. Você pode acessar o nosso site e aí marcar uma reunião com a nossa equipe para entender melhor o nosso trabalho e também entender como é que funciona os leilões de imóveis. Por fim, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente postar durante a semana. Até mais!